Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político, já estou gravando o vídeo do dia 26 de maio de 2017, que segunda-feira, começar a semana, apesar de que eu estou gravando isso ainda no final de semana, mas as notícias que serão vinculadas essa semana vão tratar de principalmente questões de ética. A semana será uma semana de ética. Então, tudo bem. Vamos considerar o seguinte, que o pessoal não sabe mais o que é isso. Antes de se tratar de ética, as pessoas precisam ter moral. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos. Porque o que na verdade é a ética? Ética é a moral de todo mundo. Porque moral é individual e ética é coletivo. Pouca gente entende isso, ou tem isso por conceito. Bandido tem moral? Qual é a moral do bandido? A moral do bandido é matar, roubar, sequestrar, isso assim. Eu vivo dizendo que um dos maiores problemas, um dos maiores erros do governo, do regime militar, dos governos do regime militar, foi colocar os presos políticos junto com os presos normais. Uma vez que eles fizeram isso, a moral, a postura ideológica daqueles presos políticos foi assimilada pelos presos que não eram políticos. E eles doutrinaram aqueles presos nas prisões. Eles começaram a justificar a rebeldia, o comportamento rebelde, transgressor, anárquico, né, daqueles presos, dando orientação para eles, explicando por que eles ali estavam, que aquilo ali eles estavam agindo de uma forma contrária aos interesses do governo, né, e desta maneira eles estavam fazendo uma revolução, né, uma revolução social. Independente de ser o regime militar ou o regime democrático, o processo é o mesmo. E se vocês analisarem os discursos de muitos desses homens e mulheres que estão hoje na cadeia, todos eles são discursos muito próximos dos discursos da esquerda, dos direitos dos humanos, que não é mais direitos humanos, e que os direitos humanos mesmo não tratam mais, não cuidam mais de famílias de policiais ou de pessoas com uma moral voltada à meritocracia, a posturas de moral e ética tradicionais. É anti-mérito. Até o próprio Papa hoje é contra o mérito, né? Ele vai contra políticas de meritocracia. E isso é alguma coisa que não veio do acaso, aconteceu não ao acaso essa sugestão, essa suposição, né? Então o conceito, a filosofia anti-meritocracia acaba desqualificando o valor, a importância de se conquistar algo, e isso acaba denigrindo a moral do indivíduo. O indivíduo que não tem mérito pode ter tanto valor quanto aqueles indivíduos que têm mérito. Às vezes até mais. Às vezes até mais. Bom, aí você cria entidades que definem, porque assim, ó, não é ético matar nem roubar em um lugar nenhum do mundo. Quando você tem esse conceito dentro de um grupo específico, que é o grupo dos marginais, que significa estar à margem da sociedade, estar à margem da lei, e é antimérito, e você define que roubar e matar tem seu valor, seu princípio, você não tem ética, mas você tem a moral definida
desta maneira. A moral de quem é marginal, ou está à margem da sociedade, existe no conceito de não agir nas formas da lei. Ou seja, a moral deles é ser contra a lei. Vocês entenderam? Pois bem, aí você tem corrupção, você tem corrupção ativa, passiva. Só pode cometer a corrupção passiva quem é detentor de cargo público, de função pública, seja ela letiva ou concursada, né? Então, o funcionário público, seja ele profissional ou ocupando determinada função de forma eletiva por voto popular, né, ele é um corrupto passivo. Aqueles que compram a corrupção deles são os corruptos ativos. Essas pessoas que lá estão ocupando essas funções, elas podem fazer o aparelhamento ideológico de Estado através da condução ideológica de alguns processos. Mas elas podem ajudar a criar uma facção criminosa, uma organização criminosa. Nesse sentido, o crime vai fazer parte do Estado. E aí, quando Michel Temer leva um pito da primeira-ministra da Noruega, falando sobre questões de corrupção, isso, aquilo, o que ficou muito feio para o Brasil, né? E internacionalmente falando, a imagem negativa que o Brasil tem hoje ficou muito exposta naquele momento, naquela situação. Foi literalmente uma saia justa, que se fosse com a Dilma ficaria um pouquinho até melhor, mas sendo com o vice dela, né, ficou muito feio, literalmente. Michel Temer saiu num momento de crise nacional do Brasil, mas crise internacional também. E mesmo numa crise internacional, um país como a Noruega, que é um país razoavelmente estabilizado, tanto que investe, um dos maiores investidores do Brasil, se não o maior, né, e que cortou metade das verbas para os investimentos de questões da Amazônia, exatamente porque havia ali corrupção e prejuízo dos recursos que estavam sendo ali empregados, porque aumentou o desmatamento na Amazônia nesse sentido, né? Então a Noruega está com ressalvas com o Brasil neste momento e puxou a orelha do presidente que foi lá visitá-los. E aí um aliado do presidente, que é Aécio Neves, vê engavetada pelo presidente da Comissão de Ética do Senado, de forma monocrática, unilateral, o seu pedido de cassação dos ministros, né, que estariam cassando os ministros do STF, né, que estariam cassando o seu direito político, né? Fica definido o seguinte, ó, gente, para essa semana, Michel Temer retorna, tá? Ele vai encontrar uma situação que agravou a sua imagem diante desse processo. E o próprio presidente da Comissão de Ética vai começar a sofrer um certo abalo na sua própria imagem. Primeiro, 5 assinaturas podem colocar em votação na comissão essa questão novamente. E eles vão conseguir essas 5 assinaturas. Aí o povo vai definir se quer manter essa situação ou não, o pessoal da comissão. Pode até ser que o governo consiga maioria para impedir a cassação de Aécio Neves. Mas vai ficar muito feio isso e vai criar uma briga do legislativo com o judiciário. E essa briga o Michel Temer não quer comprar.
Porque se comprar essa briga, ele vai perder. Ele vai perder. Essa briga ele não pode ganhar, não tem como ganhar. Né? Não existe acordo negociado nesse tipo de coisa. Muito provavelmente, Aécio Neves vai ser sacrificado para manter o governo, mesmo com os acordões internos entre o PSDB e o PMDB, para tentar evitar essa situação. Muito provavelmente. Porque vai ser bem difícil esse tipo de coisa acontecer e vai haver rachas, rupturas dentro desse processo que vão fragilizar a reforma do trabalhista e previdenciária. Vão fragilizar. Então aquelas maiorias vão ser bem difíceis de ser conquistadas neste momento. E por isso o Michel Temer vai ter que trabalhar bastante isso nos bastidores. Agora, a imagem, o governo não está fortalecido, o governo está fragilizado. A imagem, não só internacional, mas nacional, foi fragilizada com esse processo todo. O que acontece numa situação dessa? Michel Temer disse, olha, nossas instituições estão solidificadas, elas foram construídas pela Carta Constitucional de 88, nós temos o nosso judiciário, legislativo e executivo estão funcionando. Não estão funcionando. Nós temos uma diafamenoscracia, nós não temos uma democracia. Nós temos um governo de corruptos. No executivo, né, que está sendo investigado, o legislativo, que tem sua grande maioria sendo investigada, e o próprio judiciário está comprometido porque foi aparelhado ideologicamente por 4 governos consecutivos de um só partido no poder. Então nós temos aí uma situação que não favorece a ética. E os comportamentos individuais não apresentam moral porque não representam meritocracia. Essa situação toda vai ficar exposta essa semana. Essa semana começa uma verificação desses conceitos e vai expor ainda mais o governo. Parece que nunca pode piorar mais, mas na verdade a coisa está num processo de grande fragilização do próprio governo, o que acaba atrapalhando também o processo econômico e as reformas que são necessárias. O ideal seria que as reformas ficassem aquém da preservação individual de determinados grupos ou pessoas. Porque se vocês forem valorizar indivíduos, prestigiar indivíduos acima das reformas, vocês não vão fazer reformas. E as reformas são necessárias para o país, independente de quem esteja nos cargos. Se vocês precisarem preservar pessoas para desenvolver as reformas, vocês não vão fazer as reformas. O país, o Brasil, precisa mais das reformas do que das pessoas. As pessoas podem ser sacrificadas, porque se elas agiram errado, elas vão pagar o preço que elas deveriam ter pago. É uma questão de mérito e é uma questão de moral, para que só daí para diante a gente possa voltar a falar em ética. Esta é a questão. Vocês estão tentando preservar, além dos indivíduos e grupos, vocês estão tentando preservar as estruturas e não conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. Para preservar as estruturas, para ter um país para poder ser governado por um próximo presidente, talvez e muito provavelmente indivíduos e grupos devam ser sacrificados no combate à corrupção para consertar o país, para arrumar o país de fato e de direito. O povo está fiscalizando. Existe um conflito de interesses aí e com certeza o judiciário também teme perder a sua estrutura se não fizer a sua parte, porque existe controle social inclusive sobre o judiciário. Vocês não têm como solucionar essa questão. O povo está aprendendo a fiscalizar e a cobrar, porque a gente está indignado
pelo setor político ter chegado ao ponto que chegou, pela situação política nacional não transpirar mais confiança, não transparecer mais confiança, nem para nós, nem para ninguém do mundo. A prova disso é o reflexo do Michel Temer junto à Noruega, junto ao país, né, que ele foi lá clamar por apoio e levou um pito. Né? Então esta situação é muito vexatória e demonstra o reflexo do momento político internacional do Brasil. Né? A questão da carne também. A carne também vai estar sofrendo represália. Nós teríamos um momento maravilhoso para fazer venda de carne. No entanto, a própria JBS, que é a maior empresa internacional no ramo das carnes, é brasileira e está sob investigação aqui no Brasil e fora do Brasil. E, por detalhes ditos, questões assim de abscesso na carne, de falta de vacina, de coisas nesse sentido, acabaram fazendo o prejuízo da imagem da não só da JBS também, a questão das relações premiadas, mas de toda a carne brasileira, fragilizando os Estados Unidos e acabou fragilizando no mundo inteiro. Também questões de falta de moral por parte do Joesley Batista e do Wesley Batista, e por conta de moral das posturas das empresas brasileiras, que acabam não tendo o mérito necessário para fazer a competição no momento que seria mais viável, porque exatamente os Estados Unidos está fazendo, que é o maior concorrente do Brasil, o maior concorrente de carnes do Brasil é os Estados Unidos, que ele não está fazendo uma política externa rigorosa, né? Ele não quer trabalhar tanto com a política externa. E, no entanto, o Brasil não está sabendo aproveitar isso, não está sabendo desenvolver essa questão exatamente porque não tem lastro nesse setor, nesse momento. Tudo uma questão de ética, tudo uma questão de moral, tudo uma questão de meritocracia. Esta semana vai ser assim. Vocês estão entendendo a importância de saber dar valor ao mérito, à moral e à ética? Mais cedo ou mais tarde, alguma coisa estoura. Se você não fizer a parte que você precisa fazer de forma correta, em algum momento a coisa vai estourar. Essa mania do jeitinho brasileiro de querer levar vantagem em tudo, certo, não funciona. Em algum momento estoura. Pode demorar, pode levar tempo, mas vai acontecer em algum momento. E se a gente não aprender a ter a postura certa, a postura correta, se a gente não aprender a ser honesto como povo, a gente nunca vai aprender a ser honesto como eleitor ou como político. Aprendam esse tipo de coisa e façam a parte de vocês. Não pode se omitir de votar, de fazer a sua parte na sociedade. Aquela desculpa esfarrapada de que alguma coisa vai dar errado, isso e aquilo, e que você não pode fazer parte disso. Você tem que fazer a sua parte. Porque se você não fizer, alguém vai fazer no teu nome. Alguém vai usar a tua desculpa contra ti. E a gente vai continuar tendo corruptos no poder. Ou tu vota certo, ou tu vota para alternar o poder, para oxigenar o poder, ou tu aprende a pesquisar, a se informar, ver de onde vem o cara, o que ele faz, como ele faz, por que ele faz daquela maneira. Ou pelo menos, se tu é um cara honesto, te lança candidato, faz a tua parte. Não fica dizendo para os outros o que tem que fazer. Vai lá e mostra, faz. É hora de gente honesta entrar na política nacional e cada um fazer a sua parte. É hora de mudar o país. Vamos fazer a nossa parte, cada um de nós. Vamos ter moral, vamos ter ética e principalmente vamos valorizar o mérito das coisas. Direitos humanos para os humanos direitos. Vamos fazer a nossa parte para termos um país para os nossos filhos e netos no futuro. Hoje a gente está pagando
o erro dos nossos pais e avós. Vamos corrigir isso. Nós, nessa geração, vamos fazer a nossa parte. Muito obrigado pela atenção dispensada.